Fala, minha galera do Brasil, eu sou o Ricardo Augusto, estamos começando aqui mais um Café da Tarde. A minha convidada de hoje é Cláudia Franco, né? Ela que é aí da área da longevidade com saúde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Deu trabalho, mas deu certo você chegar aqui. Deu certo, né? Hoje o tempo, o clima em São Paulo tá terrível, brincadeira, não tá brincadeira. Como eu sempre digo pra minha mulher, sempre dá certo, né? Sempre. Não é verdade? E a gente começando esse bate-papo, que eu sei que vai ser um bate-papo muito legal, que vai agregar muito na vida das pessoas, né? Porque esse é o... Eu acredito que esse é um dos intuitos e talvez o maior intuito, né? O maior propósito, não é verdade? Fica à vontade para você se detalhar, para você se apresentar, dizer quem você é, quem é a Cláudia Franco. Bom, Ricardo, eu trabalhei 33 anos na área de TI, de tecnologia da informação, mas o esporte sempre permeou a minha vida. Quando eu completei 50 anos, eu interrompi a carreira, porque eu tinha isso como plano, né, sair da área de TI. Aí eu montei uma escola de pilotagem de bicicleta. E depois, mais lá à frente, quando eu completei 60 anos, eu ingressei nesse mundo da mídia social, criando um perfil no Instagram que chama Sobre Sessentar, que o objetivo do perfil é inspirar as pessoas a se cuidarem, a ter um estilo de vida saudável, né? Fazendo o básico, que é movimentar, alimentação, postura mental, né? Cuidar do espiritual. Então, ali eu coloco todos os conteúdos da minha autoria e de autoria de terceiros. São conteúdos que têm a ver com isso, com longevidade, com saúde. Então, o objetivo do perfil é realmente levar informação para as pessoas, é dar um toque na cuca, né? Então, às vezes eu pego pedaços de podcast como esse aqui, por exemplo, e publico lá. Quando a pessoa fala uma frase ou ela faz uma reflexão sobre um ponto importante, eu jogo lá para que as pessoas vejam e tenham esse toque na cuca, né? E parta, né, para um processo de pesquisa. Outro dia eu publiquei um médico falando a respeito dos malefícios do açúcar. Então, muita gente se revoltou, achou que não era assim, que ele estava exagerando. Mas a ideia é exatamente provocar isso, essa reflexão. Poxa, será que realmente faz mal? Né? Será que ele está exagerando? Qual é o caminho? Se eu não usar açúcar, o que eu uso? Então, a ideia é que as pessoas parem para refletir, né? Para que elas não simplesmente sigam, como a gente estava conversando, né? Que não seja aquela coisa do gado. Eu sigo a vida e... porque minha mãe fazia, meu avô fazia, até então muita gente fala isso. Mas meu avô morreu com 90 anos... E nunca se cuidou, nunca fez uma ginástica. Mas eu falo, se você tem mais ou menos a minha idade, que já passou dos 60 anos, seu avô com 90 foi há mais de 30 anos atrás, muito mais, né? Exatamente. Então, naquela época que o avô vivia, né, você não tinha os confortos tecnológicos que a sociedade te dá hoje, né? Controle remoto, né? Escada rolante. Tá tudo num clique, né? Tá tudo hoje, tudo, a tecnologia entrou, facilitou a vida, mas tudo promove o quê? O não movimento, né? Provavelmente a comida que as pessoas comiam há 100 anos atrás, com certeza eram comidas mais naturais do que hoje, não tinha essa quantidade de ultraprocessados. Então, a ideia é fazer com que as pessoas reflitam a respeito disso, né? Do seu estilo de vida, das suas escolhas, né? Porque uma vez que o homem é longevo, uma vez que a gente vai viver e viver bastante, que a gente viva com conforto, né? Que viva com saúde. Então, esse é o intuito, esse é o intuito, é o meu propósito com aquele perfil. É a finalidade de vida também, né? Acaba entrando na finalidade de vida. É. Então, é possível hoje as pessoas... como diz um médico aí chamado Dr. Laí Ribeiro, é possível envelhecer sem ficar velho? Não é verdade? Envelhecer da identidade, mas continuar jovem por dentro, né? Ter uma idade biológica diferente, né? Exato.
Na verdade. E você falou uma coisa interessante aí da questão do açúcar, né? Que hoje é uma polêmica muito grande a questão do açúcar, né? E quais os impactos que o açúcar tem no corpo? O que eu li a respeito, né? Porque eu não sou médica, não sou da área, mas o que eu li a respeito é que o açúcar ele causa uma série de problemas que, na realidade, muitos alimentos, não só o açúcar, eles causam inflamações no organismo. E essas inflamações, elas podem até afetar a sua saúde mental. Então, e é o que eles dizem, né? Que o açúcar, ao entrar no sangue, ele acaba glicosando, não sei se é esse o termo correto, mas os seus neurônios. Então, com isso, você passa a ter uma série de problemas na sua saúde mental, por exemplo. Então, o que a gente sabe que os alimentos que são inflamatórios, que são os alimentos ultraprocessados, e o açúcar, ele passa, né, por um processo de refinamento, então ele é um alimento processado. Então, esses alimentos que passam por uma série de químicas, né, para ter duração, com uma série de aditivos, isso causa problema na sua saúde. Então, acho que o caminho é você seguir a alimentação natural, né? Tanto que você tem o açúcar da própria fruta, né? Então, quando a gente fala do açúcar, muitas vezes, por exemplo, você tem vontade de comer algo doce, como uma fruta. Por exemplo, você come uma banana, você já saciou aquela vontade de comer o doce, né? Mas acontece que quanto mais, né? E o que eu li a respeito, que o açúcar ele é 10 vezes mais viciante que a cocaína, né? Porque o açúcar, por exemplo, você encontra em qualquer lugar. Você encontra na padaria, no supermercado, né? Você tem à disposição, ele não é proibido, né? Exatamente. Agora, a droga, não. Você tem uma dificuldade de encontrar, né? Já não é uma coisa assim. Então, com isso, as pessoas acabam realmente, literalmente, se viciando. Porque você tem, né? Você tem os refrigerantes, né? Todas as colas, né? Os doces que são vendidos, você vai o chocolate. Então, quando você olha lá a adição de açúcar, tanto que uma coisa que eu observei, ultimamente, alguns produtos já estão vindo com uma etiqueta, e isso já deve ser alguma determinação do governo que já tem escrito lá que a quantidade de açúcar naquele alimento é elevado. Então, isso eu achei bacana. Outro dia eu olhei um energético, né? Estava no supermercado, passei e vi lá a etiquetinha, alto teor de açúcar. Então, a indústria, né, apesar de fabricar um produto com alto teor de açúcar, agora ela está sendo obrigada a etiquetar e mostrar que aquele conteúdo, se você comprar, você está comprando consciente, mas você sabe que ali tem um alto teor de açúcar. Igual fazem no cigarro, né? Exatamente. Depois que começaram aquela campanha de colocar aqueles negócios no cigarro, diminuiu muito os fumantes. Exato. Então, o importante hoje é você estar ciente, né? A partir do momento que você toma ciência do que você vai ingerir, aí é o livre-arbítrio, né? Eu quero ou não quero? Pô, eu sei que aqui tem um alto teor de sódio, tem um alto teor de açúcar, aqui só tem aditivo. Porque muitas vezes você vê a embalagem do produto, ela acaba enganando o consumidor, né? Sei lá, suco de fruta. Mas quando você vai ler ali não tem fruta nenhuma. Né? Se você ler o rótulo, não existe fruta. Tem né? Tem todos os aditivos, né? Que para dar o sabor da fruta, a cor da fruta, mas não existe o componente fruta dentro daquele suco. E isso também gerou uma grande polêmica, que muita gente, eu mesma consumi um determinado suco achando que tinha fruta. E eu não li o rótulo. Quando veio à tona, que eu li, falei, nossa, não tem fruta aqui. Né? Então, o consumidor, né, a gente tem que pensar que você tem que ir atrás da informação, você tem que exigir essa informação para saber o que você está colocando dentro do teu organismo. A partir do momento que você sabe e você coloca, aí é o seu livre-arbítrio. Né? Como a pessoa sabe que o cigarro faz mal, né? Se ela continua fumando, ela optou por aquilo, tudo bem, é a opção dela. Mas o ruim é quando você não sabe, está consumindo algo que te faz mal sem saber, aí, por ignorância, por falta de informação.
né? Agora, quando você tem informação, aí fica a seu critério, querer consumir ou não aquele produto ou aquele alimento. Você veio da área de TI, como você falou, Cláudia, e você trabalhou 30 anos, foi isso mesmo? 33 anos. 33 anos na área de TI. E em qual momento que você teve esse insight e começou a levar, porque nem sempre foi assim, né? E que você começa a levar a sua vida de uma maneira mais saudável, para um estilo de vida mais saudável. Quando eu trabalhei com TI, e é uma área bastante que demanda muito do profissional, né? Mas o esporte sempre teve na minha vida. Eu comecei esporte cedo, quando criança. E então, mesmo trabalhando com TI, e pelo menos aos finais de semana, eu mantinha os meus esportes. Eu fazia alguma prática esportiva. Então, muitas vezes eu saía da empresa, à noite eu ia para uma academia, ou ia jogar tênis, jogava à noite. Sempre dava um jeito de manter o corpo ativo. A alimentação, eu também venho de uma família que era do interior, então já tinha o hábito de comer alimentação saudável e também uma família uma família humilde, então não tinha aquela coisa de comprar o doce, o refrigerante, não sei o quê. Em casa era arroz, feijão, aquela comida básica, era fruta. Então, quando muitas vezes na festinha de algum amigo, a gente tomava um refrigerante. Mas sem saber que o correto era aquilo, né? Era a prática que meus pais tinham. E aí, com o passar do tempo, eu passei um período não tão voltada para isso, né? Assim, focada no assunto em si, mas eu tinha a prática que fazia parte do meu dia a dia. E eu comecei a me tocar mesmo dessa questão, assim, ficar mais apurada em relação às informações, à leitura, à pesquisa, a partir do momento que eu abri o meu perfil. Porque logo quando eu abri o perfil, era para celebrar os meus 60 anos. Só isso? Era o objetivo principal? Falei, poxa, agora eu vou falar a respeito disso, porque oficialmente no Brasil eu sou uma idosa. E eu achei legal isso, achei um barato, né? Porque, primeiro, eu não me senti idosa, porque a figura que a gente tem do idoso, do velho, né? Que também chamar alguém de velho vira xingamento, é uma coisa pejorativa, e na realidade não é, porque você não tem... O termo correto é velho, né? Nas definições das faixas etárias, né? Então, porque você não tem o termo idosar, né? Você envelhece, é o envelhecer, né? Então, você é um velho. E aí eu comecei a refletir a respeito disso. Eu falei, olha que bacana, né? Você tem um lado bacana disso, né? Do envelhecer, é legal. E eu comecei a sentir... essas mudanças emocionais, as mudanças de pensamento, de valores, e comecei a publicar isso no perfil. E aí, para minha surpresa, muita gente falava assim, que o meu perfil era fake, que eu não tinha 60 anos, que era impossível alguém estar com 60 anos fazendo o que eu fazia. Aí eu comecei a perceber que o resultado do que eu era aos 60 anos, era a prática saudável de vida que eu tinha. Né? E aí eu comecei a olhar, falei, poxa, mas por que eu cheguei, né? Por que eu nunca engordei? Por que eu nunca, né, tive sobrepeso? Porque eu sempre comia comida de verdade. Né? Muitas vezes, mesmo na área de TI, eu levava marmita, o pessoal tirava sarro, porque parecia que era meio que, mas, pô, você é diretora de uma área e você leva marmita... Né? Isso aí é coisa de peão. Fora do padrão, do protocolo, né? Do protocolo, é coisa de peão. Né? E eu falei, gente, mas é porque eu gosto da minha comida. Eu gosto de fazer a minha comida. E, pô, eu não tenho paciência de ir no shopping, aquela coisa lotada, aí você vai comer a comida num... Né? Eu gosto, e às vezes eu levava de vez em quando mesmo marmita, e o pessoal tirava sarro, né? Eu trabalhei numa indústria que eu deixava minha marmita junto com o pessoal do peão mesmo. O pessoal que trabalhava, né, mão de obra, tudo. E o pessoal achava o máximo, né? Eu ir lá, colocar minha marmitinha, sentar com o pessoal. Então, mas aí eu percebi que tudo isso, eu tinha um legado importante de vida. Ele tinha valor, né? Por quê? Porque eu cheguei aos 60 anos...
fazendo, quer dizer, tendo um estilo de vida e tendo um nível de saúde que muita gente não tinha. Né? Hoje eu vejo muitas mulheres, né, e homens da minha idade ou um pouco mais velho que desenvolveram problemas de saúde porque não tiveram esse cuidado, né? E eu sempre digo, é na velhice que a gente se torna distinto um do outro, né? Exatamente. Porque é a somatória das suas escolhas ao longo da vida. Muito bem né? pensado, boa reflexão. Né? E então, quando eu fazia de uma forma espontânea e natural. Hoje eu já faço deliberado, né? Por quê? Porque a partir do momento, né, que eu abri o perfil, comecei a estudar, eu falei, poxa, é verdade, poxa, eu comi aquilo e aquilo fez muito bem para mim, aquele alimento fez bem. E aí comecei a estudar mais, a ser mais criteriosa na hora de fazer essas escolhas. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar, e até tinha um livro muito antigo, das épocas dos anos 70, que falava do açúcar, né? Já naquela época, né, já tinha pesquisas a respeito disso, né? E aí a mesma coisa, muito sal, muito açúcar, muito isso, muito aquilo. Falei, pô, então eu vou passar a ler rótulo. E comecei a ler. E realmente, você começa a olhar, você fala, putz, aqui não tem comida de verdade. Por exemplo, os embutidos. Quando você fala... às vezes é comum, por exemplo, uma nutricionista falar, não, você vai comer o seu lanchinho com peito de peru, né, que é saudável, tudo. Não é saudável. Peito de peru não é saudável? Não é embutido. Quando você olha ali, todos os embutidos hoje que são feitos, né, eles são feitos com as carnes que seriam descartadas, carnes que ninguém comeria. E para ter aquela durabilidade, que é uma longa durabilidade, o que acontece? A quantidade de produtos químicos que vão naquele produto, você vai colocar no seu organismo. Então, é diferente da linguiça, do salame que os italianos faziam na fazenda, né? Que ali era um processo natural. Hoje, não. Quando você pega, por exemplo, um biscoito, você já viu o biscoito estragar? Ele murcha. Verdade. O biscoito, ele murcha. Não dá mofo, não dá nada, né? Agora, que alimento que não estraga? Quando você pega, você fala, pô, mas esse alimento não estraga. Porque a quantidade de produtos químicos que tem ali, para ele não estragar, para manter o sabor. Se você pegar um biscoitinho daquele que murchou, você põe num forninho lá, você deixa um tempinho, ele já fica crocante, você volta a comer aquilo. Então, o que acontece? O nosso corpo é química. A gente é química pura, né? Você coloca uma gotinha de algo dentro do seu organismo, você pode ter um benefício ou um malefício, né? A gente é toda uma posição. Então, a partir do momento que você ingere um determinado alimento, ele vai causar toda uma série de modificações. Tanto que muita gente fala, né, de genética. Hoje a gente sabe que o fator determinante para você vir a desenvolver doenças não é a genética, e sim o seu estilo de vida, né? Tanto que a genética, ela determina se você vai ter algum tipo de doença ou não, né? Mas quem puxa o gatilho dessa arma, se essa doença vai ser desenvolvida, é o seu estilo de vida. É o que eles chamam de epigenética, né? Que é o Exatamente, que envolve ali. a epigenética. A epigenética é o que determina... Se vai desenvolver ou não, né? Se você vai desenvolver ou não. Então, você pode ter uma tendência a ter câncer, você pode, sei lá, diabetes, enfim, uma série de doenças. Você pode ter isso. Mas quem vai definir se essa doença vai se manifestar é o seu estilo de vida. Então, o seu estilo de vida pode ser que ela venha a se manifestar, mas o seu estilo de vida pode fazer com que essa doença se manifeste muito lá para frente. E talvez nunca, né? E talvez nunca. Talvez a pessoa seja igual a lâmpada, né? Esteja brilhando até o último dia de vida e não se manifeste nada. Exatamente. Então, pode ser que você tenha essa propensão, mas o seu estilo de vida, os alimentos que você consome, né? Dormir bem, né? O sono, ele já é mais do que comprovado, né? Se você
dorme depois das 10 da noite, entre 10 e 4 da manhã, isso já está comprovado que você muda o seu ciclo circadiano. Com isso também desencadeia o quê? Você pode engordar, né? Você perde o horário de produção de melatonina. Muita gente toma melatonina. Aí fala, mas por que você toma melatonina? Talvez você não precise. Se você dormir no horário certo, o seu próprio organismo vai produzir melatonina. E a gente vê hoje, um dia desses mesmo, conversando com uma aluna, 13 anos, uma garota, uma menina, ela já tomava melatonina. Sim. Mas por quê? Porque... E no final, conversando com ela, é uma adolescente que não dorme, que vai dormir entre 2 e 4 da manhã. Agora, que vida que é essa? Uma pessoa no celular, né, nas mídias sociais. Então, você vê, já começa muito cedo. Aí, quando você imagina essa pessoa com 20 anos, com 30 anos, sem fazer atividade física. Então, e muita gente, ainda eu vejo no meu perfil, pelos comentários, ainda tem muita gente que não acredita em nada disso. Hoje, como a gente sempre comenta, e pelas pessoas que passam por aqui pelo podcast, a gente vem comentando que essa consciência, ela tá aumentando, devido ao grande trabalho que vem sendo feito, né? Inclusive o seu trabalho com o seu perfil, trazendo informações que você estuda e que você passa, né? E que você aplica na sua vida, né? Exato. Então isso está fazendo com que as pessoas tenham mais consciência, né? A verdade é essa. Quando você fala, Cláudia, de comer comida de verdade, né? O que seria essa comida de verdade quando a gente tem uma relação com, por exemplo, café da manhã, almoço e talvez jantar? Porque às vezes dizem que o jantar não é tão necessário, né? Mas tem gente que gosta de jantar. Então, quando você define a comida de verdade para você, para a sua vida, o que isso funciona para você e que você tem uma noção que pode funcionar para mais pessoas também, uma combinação que você tem, que você estudou, você aprendeu. A comida de verdade vem daquela frase, né? Descascar mais, desembalar menos. Então, a comida de verdade são o quê? São os grãos, são as oleaginosas, as frutas, verduras, legumes. Então, tudo aquilo que você não vai tirar da embalagem, né? Exatamente. Então quando você... eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, assim, no final do ano passado, eu fiz um exame e detectei que, apesar de tudo que eu faço, né, da alimentação saudável que eu tinha, praticando o exercício físico diariamente, e isso durante já muitos anos, eu tive uma perda de massa muscular significativa, né? E aquilo me assustou, porque não foi uma perda acima do indicado para a minha idade. Aí constatei que eu estava com sarcopenia. Sarcopenia é uma perda de massa muscular acima do desejado, certo, né? Do padrão. Eu falei, caramba, mas como é que eu tô com sarcopenia se eu faço exercício físico, se eu me alimento bem? Aí eu fui investigar. Falei, bom, então, para começar, eu preciso ir para uma nutricionista para avaliar a minha alimentação. Porque o que eu estou fazendo de errado? Né? Preciso ir para um personal para começar a cuidar também dos meus exercícios. Então, olha que interessante. Quando eu fui na nutricionista, ela detectou que a minha alimentação era ótima, super saudável, né? Só que a combinação do que estava na minha alimentação e as quantidades não estavam adequadas para promover a massa muscular. Sim. Né? O exercício que eu fazia, porque como eu sou ciclista, o que eu faço? Eu pedalava e pedalo muito. Pedala até hoje, né? Pedalo muito, não é pouco. Só que aí, o que eu entendi conversando com o meu personal? Que o exercício que eu fazia, ele promove muito o cardiorrespiratório. Então, a parte cardiovascular e respiratória estava muito boa. Mas não é o exercício adequado para o aumento, para a hipertrofia, para o aumento da massa muscular. Então, com isso, eu estava perdendo massa muscular devido à alimentação e à falta do exercício correto.
mudei tudo isso, mudei a alimentação, continuei com a alimentação viva, né, que é o alimento vivo, que são aquilo que você tira da horta, né, que você, claro que nos grandes centros você não consegue pegar um alimento, né, muitas vezes vai ter agrotóxico, mas eu prefiro, né, comer um alimento, pegar uma verdura que talvez tenha um agrotóxico do que pegar o alimento que está ali, enlatado, embutido por aí. Né? Então, nem sempre você vai... Às vezes eu consigo alimentos orgânicos, porque hoje no supermercado já chega muito alimento orgânico. Então, eu busco essa linha. Agora, quando ela trocou a minha alimentação, não só a quantidade, como a combinação desses alimentos, eu tive já o aumento da massa muscular em pouco tempo. Então, você vê que mesmo a alimentação correta, a alimentação saudável, não necessariamente você está fazendo o correto para o seu organismo. Por isso que é importante a gente não seguir essas receitas e regras de que você vê, fulano está tomando o chá, não sei o quê, sim, fulano está comendo isso, fulano está comendo aquilo, eu vou nessa linha. Nem sempre, né? Eu acho que o indicado é você não seguir essas receitas. O legal é você saber que aquele alimento faz bem, mas você tem que saber o quanto ele vai fazer bem para o seu organismo, que nós somos indivíduos, né? Então, você tem que saber o que vai fazer, o que vai ser bom para o seu organismo. Uma coisa que dá certo para um pode não dar certo para outro, pode, né? Não dar certo para outro. Então, por exemplo, no meu caso, hoje eu tenho que comer muito mais carboidrato do que eu comia. Eu comia muito pouco carboidrato, e o carboidrato são os carboidratos saudáveis. Os complexos, né? Que não exatamente, que não é a pizza, né? Você vai comer aveia, você vai comer, né, o carboidrato que vem dos legumes. As próprias raízes, né? As raízes, exatamente. Batata doce, a abóbora. Então, eu comia pouco desses alimentos. Passei a consumir mais, né? Feijão, então passei a consumir mais, grão de bico. Então, a nutricionista, isso não... E o bacana é que muitas vezes, principalmente mulher, né? Mulher tem um medo, aquela coisa, eu vou engordar se eu comer isso. E eu não tive aumento de peso. O que eu tive foi reduzir massa gorda, ganhei massa magra, ou seja, aumentei o volume da minha massa muscular. Que para quem está nesse processo de envelhecimento, e todos nós estamos, ele é fundamental para manter a sua saúde física e até mental, porque já se sabe, né, que hormônios que são produzidos, né, durante contração muscular, durante o exercício de hipertrofia, né, eles ajudam na mantenedura da sua saúde mental, né, evitando casos de demência, de Alzheimer. Exatamente, eu fiz até um episódio com o doutor Arnaldo Zancan, não sei se você já ouviu falar nele, lá de Santa Catarina. Ele falou sobre isso, porque ele também é dessa área da musculação, falando sobre as miocinas que são produzidas pelo músculo, né? Que ele vai lá na deficiência do neurônio, né? Que ele vai em todo o corpo. Exato. E ele também vai na deficiência do neurônio, né? Então, é o que você falou aí agora, a importância do exercício físico, que você, o que você mais pratica, eu acredito que é o ciclismo, né? Você acabou que você defende uma bandeira, porque você tem um projeto, né? Nessa área do ciclismo, você tem alunos e tal, né? Faz umas viagens nas montanhas aí. Sim. Mas você implementou também o exercício de peso, né? Exato. Para todos isso. Então, assim, o benefício é muito grande, né? É muito grande. Eu inseri a musculação a partir do momento... Eu não era assídua, eu fazia de vez em quando. Mas porque eu sempre pensava, não vou para academia, vou pegar a bike, porque é legal, o vento na cara, você pegar a bike, sair. Dá uma sensação de liberdade, né? Exatamente. E hoje não, hoje eu passei, né, depois do ano passado, inseri a musculação. Então, o bacana é que, assim, em pouco tempo já foi diagnosticado os benefícios, né? Ou seja, já teve ali comprovado aumento de massa muscular. E também o prazer de fazer o exercício, eu percebi que a minha força aumentou, e até para a prática do ciclismo. Então, eu fiz do ciclismo da montanha, que você viu no final do ano, todo fim de ano eu faço uma cicloviagem. Eu gosto de viajar de bicicleta e fazer viagem autônoma, onde você não tem carro de apoio, não tem ninguém para levar sua mala. É você e sua bicicleta. E aquilo que você consegue carregar na sua bicicleta.
né? E eu gosto de fazer esse tipo de aventura, né? E como é que funciona assim, pegando um gancho, rapidinho? Quando você faz essa cicloviagem, eu vi que você estava em Minas Gerais. Foi não é em isso Minas, mesmo? eu fiz um circuito Que aconteceu em Minas. até um incidente lá, você vai, se quiser comentar depois. Ah, né? legal. Eu estava vendo lá no seu perfil no Instagram. Então, foi em Minas Gerais. Você sai de São Paulo, de bike, direto para Minas, ou vocês vão de carro até uma determinada altura, Davi? Como é que funciona? Nesse caso, a gente foi de carro até a cidade onde a gente ia iniciar a viagem. Ponto de partida. É o ponto de partida, porque ali tinha um circuito, né? No Brasil tem muitas rotas para cicloviagem. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que precisa, que só tem na Europa, tudo, mas não. No Brasil tem muitos circuitos organizados. Então, você tem todo o circuito mapeado. E você pode ir tanto por asfalto quanto por trilhas, por terra. Esse circuito que eu fiz, mais de 90% do circuito se dá por terra, ou seja, você vai por estradinhas de terra, por trilha, passa por meio de fazenda, por várias cidades. Esse circuito é chamado de Rota do Vulcão. Que começa em Poços de Caldas, porque ali é aquela região toda, né? Caldas, Poços de Caldas, Andradas, ela tem Botelhos, o nome das cidades, é uma caldeira vulcânica, que há milhões de anos atrás ali tinha um vulcão e aquilo se tornou uma caldeira vulcânica. Por isso que é uma região, inclusive, de termas, de muitas águas termais, águas sulfurosas, por conta da existência de vulcão naquela região. Na região. Então, foi mapeado esse circuito. Você tem todos os mapas no GPS para se guiar durante trilha, porque trilha não tem nome de rua, né? Então, você sabe, então o GPS vai te guiando ao longo da trilha. E aí, eu fiz essa cicloviagem, a gente saiu de Poços, fomos de carro até lá, e desse ponto, passando por 13 cidades, nós fizemos de bicicleta. Quantos dias foi esse? Nós fizemos em 6 dias. 6 dias. Deu 350 quilômetros. E vocês ficam, vocês param em cidades para ficar, Sim. Em hotel, como é que funciona? Não é muito radical, barraca, essa coisa não, né? Eu já fiz, mas eu não curti. E agora, né, já passando aí de 60 anos, você quer um pouco mais de conforto, né? Então, a gente fica em pousadas. Então, a gente já sai com tudo organizado. A gente sabe que vai chegar no dia tal, vai pedalar naquele dia 50, 60, 70 quilômetros até chegar na próxima cidade. E ali você tem o hotel, a pousada reservado, que os próprios organizadores do circuito indicam. Então, você escolhe, né? Eles passam, na cidade tal tem tantos hotéis para você se hospedar. Então, você sabe mais ou menos quanto você vai gastar, em quais lugares você vai se hospedar. E geralmente esses hotéis e pousadas já estão acostumados, eles já sabem que são ciclistas que vão chegar no local. Então, você tem lugar para lavar sua bike, para guardar a bike, né? Você não vai encontrar inconvenientes, né? Então, é muito divertido, é bem bacana, porque é um desafio físico, né? Um desafio mental, porque você sabe que você tem que pedalar X quilômetros naquele dia, você tem que fazer com que tudo dê certo, você tem que estar preparado se o equipamento quebrar, o que você vai, né, como reparar o equipamento, alimentação, você também tem que cuidar muito da alimentação, porque você não pode comer qualquer coisa e no outro dia passar mal. Sabe que no meio de uma trilha, né? Sabe o que eu vejo isso aí, fazer um comentário nisso aí? Eu posso até tá fazendo um comentário até bobo, vamos dizer assim, mas por mais que você tenha já seja uma pessoa adulta e tenha consciência de adulto, você tá contando aí pra mim, eu tô imaginando essa cena acontecendo, sabe? Aí veio um pensamento aqui na minha cabeça, o seguinte: com toda a responsabilidade que você tem disso aí, de se alimentar bem e tal, mas não dá uma sensação de que fazendo isso a gente volta a ser criança de novo? Concorda comigo? Concorda comigo? 1000%. Eu imaginando e vejo, mas parece que é isso que acontece. A bicicleta, eu vejo assim, o pedalar é uma maneira de eu alimentar a minha criança.
Foi isso que você me transmitiu. Sabe? E é bem isso. O sentimento é esse. Porque Que quando deve você ser um bombardeio de substância no cérebro, hein? Demais, demais. Por exemplo, nós estávamos em 4 pessoas, né? Todos maduros. O mais jovem tá com 54. O mais velho com 69, eu com 63 e o outro acho que com 50 e poucos também. Sim. Então todo mundo maduro, né? Não tinha nenhum. Mas ali, a hora que você está pedalando, é só risada, é diversão, né? É aquela coisa chega aquele momento que você pedala, você está exausto, você fala, putz, o que eu estou fazendo aqui? Não, mas vamos lá continuar. Então, assim, é uma maneira, quer dizer, é um esporte, o mountain bike ou a cicloviagem, pedalar em si, é uma maneira de você alimentar esse lado se conectar, criança. Né? Se conectar com a sua criança. Porque não tem como você não se divertir, não brincar e ter aquela coisa espontânea que a criança tem da risada, de fazer uma, sabe? Isso é tão verdade? Isso é tão verdade, Cláudia. Que, como eu sempre digo, né? Às vezes a pessoa, ele entra em depressão. Então, tem uma frase que diz o seguinte: realidade é percepção, tudo mais é ilusão, né? Então, quando a gente é criança, pegando esse gancho, que acho que é um gancho bacana, quando a gente é criança, a gente dá risada, por exemplo, de coisas bobas, né? Boba. A gente olha para uma borboleta, por exemplo, e fica observando as cores na asa da borboleta. Quer dizer, então a gente perde isso devido à vida que nós levamos hoje em especial, com tanto compromisso, com tanto problema, com tanta coisa, e a gente vai ficando realmente entrando no automático. E a coisa começa a ficar séria, porque isso tem efeitos maléficos demais. Porque quando a gente é criança, tá tudo bom. Acontece o que você falou. Pra que eu tô... Pô, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui, esse negócio, essa cicloviagem? Aí os amigos, para com isso, vambora. Então, parece que você se conecta mesmo à realidade como um todo ali, Exato. Né? E o lance de fazer a cicloviagem por trilha tem essa conexão também com a natureza, né? E a gente se fala, e a natureza ela é muito honesta. Se for chover, vai chover. Se for fazer frio, vai fazer frio. É calor. E é uma maneira, por exemplo, eu que vivia na área de TI, né, sempre fechada no escritório. Então, às vezes eu saía, um ventinho incomodava. Né? E eu falava, pô, mas isso não é legal, né? Porque eu faço parte da natureza. Eu sou a natureza. O humano é natureza. O humano é o único bicho, né, que se coloca como fora da natureza, como não pertencente, né? Trata eu aqui, a natureza lá. E quando a gente faz a cicloviagem, você está imerso na natureza, né? Você está ali, você está sofrendo com calor, aí tem as mudanças de tempo, o clima, né? Então, tudo aquilo, você olhar verde, por exemplo, essa região, ela é assim, é uma exuberância de verde, que tem hora que a gente parava, a gente olhava assim e falava, gente, é muito lindo isso, porque é muito verde e você não tem esse contato o tempo todo. Não tem. Né? A gente não tem no nosso dia a dia. Então, esse contato, você sentar, de repente parar a hora do seu lanche, sentar embaixo de uma árvore, tirar o lanche da mala, começar a comer e poder contemplar o barulho, aí você vê os passos, o cheiro, né? sentir o cheiro. Então, tinha lugar que a gente passava, a gente ficava, mas que cheiro que é esse? Que planta é essa? Né? Então, e aí vê animais, né? Que a gente não vê, você não está acostumado a ver os pássaros que você vê ao longo da viagem, as borboletas, flor, então é muita coisa, assim, cachoeira. E o lado criança, por exemplo, às vezes você passa por fazenda, o cachorro sai correndo atrás de você. Então, um começa a rir do total, outro, né? Porque o cachorro correndo atrás do outro e você começa... muito saudável, né? E você começa a brincar, né? Fica fica divertido, né? Porque a gente tem situação que a gente não passa. Às vezes você passa lá e tem gado, e aí você passa por lugares onde tem vaca, boi atravessando, e às vezes você fica meio com medo, você fala, pô, será que eles vão passar, né, vão vir para cima de mim? E tudo vira uma brincadeira,
né? Quando você tem uma descida muito forte, todo mundo descendo, tirando aquele lazer na descida, quando termina a descida, tá todo mundo com a risada aqui, né? Aí você tem que empurrar, às vezes, a bike numa subida, também vira piada. Então, essa conexão com natureza e esse momento de descontração, que você volta, você vê a criança ali, você olha para a cara de um, de outro, você tá vendo o menininho, a menininha. E tem uma questão de ângulo também, porque, por exemplo, você com certeza deve ter viajado de ônibus. Eu sempre converso com a minha mulher que o ônibus ele tem uma magia, bem como o avião. E o carro também. Só que cada um vai nas suas classificações de magia. Porque eu acho assim, pegando o que você está falando e interagindo dentro da sua realidade, e que serve de conselho para muitos, porque hoje é o que nós estamos vendo aqui. Uma pessoa que era da área de TI, que transformou a vida e hoje está tendo a oportunidade, eu também estou tendo a oportunidade de ter você aqui, de transmitir o conhecimento seu, de um ser humano, digamos, comum, né? Você não está aqui com uma roupa branca, né? Vindo da história de um médico, você está trazendo realidades comuns do dia a dia da sua vida para inspirar outras pessoas, ou seja, é uma coisa natural sua. E é uma questão de ângulo. Quando você está num ônibus, que você está chegando numa cidade, automaticamente, você enxerga o ângulo que você está ali, você enxerga a coisa de um jeito diferente. Parece que tem uma magia quando você está olhando pela janela do ônibus. Parece que aquele bar, aquela lanchonete que você está olhando dentro do ônibus, é diferente de você olhar ela passando na rua. Que seja mesmo na rua da lanchonete ou na rua, na rua de frente. Então, o ângulo. Então, essa questão do ângulo vem também nessa questão que você está fazendo. Porque quando você chega lá no ciclismo desse, que você senta, deixa a bicicleta caída, e você senta e olha, você começa a olhar por um outro ângulo. Que a gente não consegue usar esse ângulo aqui no dia a dia. Não, né? E você falou uma coisa bem interessante, porque assim, tinha cidadezinhas que a gente chegava, tem a igrejinha, tem a pracinha, tem uma magia, né, esse trem? A pracinha, e aí tem um barzinho, alguma coisa onde a gente parava para pegar água, para abastecer. A gente sentava ali no banco da pracinha para comer, aí todo mundo olhava e falava, quem que é esse povo que está chegando aqui? Né? É diferente. E uma coisa que eu sempre digo é que quando você viaja de bicicleta, né? Eu entendi a questão do ângulo, mas quando você vai com um veículo motorizado, você tem você tem a origem e tem o destino. Mas com a bicicleta você curte o percurso. Exato. Né? Você tem também, né? Você sai de um lugar para o outro, mas muitas vezes quando você está no carro, no ônibus, você não curte a passagem. É um outro ângulo, né? É outro ângulo. É a mesma coisa que você tirar uma foto. Você tira uma foto de um lugar e tira aquela foto, ou faz um vídeo andando. Quando você vai ver o vídeo, você fala, mas não é possível. Não é o mesmo lugar. É uma loucura isso, né? E não é todas as pessoas que observam isso. Exato. Porque quando você começa a fazer o que você faz e você já tem isso aí no seu DNA de fazer essas observações, automaticamente eu acredito que com o passar do tempo, ou até mesmo no percurso, você automaticamente começa a ser uma pessoa mais espiritualizada. Muito, não é? Muito. E uma coisa que eu aprendi com a bicicleta também, mesmo em São Paulo, né? Porque eu muitas vezes eu me desloco de bicicleta da minha casa para os lugares onde eu vou trabalhar. Uhum. E passei a ter contato com pessoas que no seu dia a dia, dentro de um carro, não sei lá, você nem sabe quem é, nem dá bom dia. E com a bicicleta, como você sempre passa pela mesma rua, pelo mesmo lugar, então sempre tem lá a lojinha, tem alguém da padaria, aí tem o porteiro de um prédio, o segurança que fica ali. Você passa uma vez, você olha para a pessoa, você passa a segunda vez, na terceira você já está falando bom dia, oi, tudo bem, porque vira conhecido. Então me dá a sensação como se eu tivesse assim nos bairros por onde eu circulo com a bicicleta, me dá essa sensação da cidade do interior. Porque eu sei, falo assim, outro dia eu passei e falei, o segurança daquele prédio não estava lá. E no outro dia eu passei, falei, e aí, você teve folga ontem? Ontem eu estava de folga, valeu, tchau. Nem sei o nome. Mas eu sei que aquele dia é o dia que ele não está lá e está outro. Então, você fala, você passa a ter uma interação com a cidade, né, que quando você está de carro, você não tem. E aí, a cidade se torna mais humana, né? Você
passa a ter contato com as pessoas que estão no seu percurso, é um pedestre que passa, que você dá passagem, que você fala oi, né? Às vezes o motorista do carro mesmo com quem você interage, né? Pedindo passagem, né? Para mostrar que você é ciclista, que você está ali. Então, me dá um pouco dessa sensação, desse contato mais humano. Quando eu chego nos lugares e eu tenho que estacionar minha bicicleta, e tem lugar que recebe muito bem, exatamente por essa consciência que está vindo. Então, tem lugares que te recebem muito bem. E, às vezes, a gente até fica surpreso, porque no início eu chegava com bicicleta, a pessoa já dava com a mão. Não pode pôr a bicicleta aqui, não sei o quê. Outro dia eu cheguei num lugar, a gente sempre, né, eu chego sempre bem, assim, low profile, porque você não sabe se vai ser bem atendido ou não. A pessoa falou, não, estaciona, coloca a sua bicicleta aqui dentro, né, E eu fiquei surpresa. E eu achei, poxa, a pessoa recebeu bem, já um ciclista mandando colocar ali dentro. Então, tudo isso me dá essa sensação de uma cidade menor. Porque São Paulo, né, na cidade, nos grandes centros, onde você também vive, né, ela afasta as pessoas, né? Você não olha para a cara de ninguém, não fala com ninguém. E quando você está com a bike, começou a acontecer isso. Então, nesses bairros, nos trechos, nos lugares onde eu vou, me dá essa sensação de um pouco mais humanizado. Muito bem. E outra coisa, dentro do seu estilo de vida que você tem, é como diz aquele ditado, né? Uma borboleta bate as asas no Japão, causa um tsunami no Brasil. Ou o contrário, bate a asa aqui e causa um tsunami lá. São pequenas coisas que as pessoas vão fazendo ao longo da vida, como diz o São Francisco de Assis, ele fala para você ser aquilo que você prega ser, né? Ou seja, não com palavras, né? Com atitudes do dia a dia. São pequenas atitudes, mas que têm um impacto muito grande. A gente, por exemplo, lembra de coisas que aconteceram na nossa vida quando a gente era criança. Porque tanto coisas ruins quanto coisas boas, né? Coisas que as pessoas fizeram com a gente, uma palavra que falaram pra gente, que se impacta a nossa vida inteira e muda o nosso comportamento. Então, isso que você falou, chega no canto, fala com um cara ali que é um vigia, que às vezes estava ali meio deprimido, porque ninguém fala com ele, porque não é porque as pessoas são ruins, mas a correria do dia a dia não permite. Exato, você não... Aí vem você quebrando todo o protocolo, fazendo coisa diferente. Então, isso aí, de todo modo, pega o seu estilo de vida e impacta na vida das pessoas também, né? Então, é uma magia que ecoa aí para todo lado. E é exatamente isso que eu tento fazer, né? Eu tento mostrar para as pessoas como é o meu estilo de vida, o que eu faço no dia a dia. E muita gente, às vezes, pergunta para mim, mas não é chato? Você não... mas você não gosta de comer tal coisa, você não bebe tal coisa. Bebe uma cervejinha? Você não bebe uma cervejinha, você não toma um Você vinho, não bebe mesmo, não, né? Não bebo. Assim, e digo assim, eu gosto de uma cerveja, eu gosto de um vinho, e não condeno quem tome, né? Sim. Não acho ruim. Mas eu, assim, quando eu passei a entender que o álcool não fazia bem, né? E aí eu falei, mas por que eu vou tomar? Se eu tô lá na festa, por exemplo, vou para uma festa, vou para um lugar, eu vou me divertir, eu não preciso tomar o vinho para me divertir. Eu posso tomar um suco, posso tomar água, eu estou me divertindo com todo mundo, né? Porque a diversão, ela não vem do que você está consumindo, vem da interação com as pessoas. Ele vem de fora para dentro, né? Exatamente. Eu falo assim, poxa, eu não preciso tomar o vinho para me sentir feliz. Eu não preciso tomar o álcool, né? Assim, para me sentir relaxada, para me sentir feliz e ser uma pessoa divertida. Eu posso ser a partir do momento que eu desejo isso, né? Então, se eu estou bem com a vida, eu vou estar feliz, né? Se eu estou ali naquela festa, se eu fui para uma festa, eu já estou feliz por ir na festa. Eu não preciso chegar lá, me encher de álcool para me sentir feliz para interagir com as pessoas. E eu acho que tudo é uma questão um pouco de que às vezes a gente compra umas verdades ao longo da vida. A gente aprende, um pouco de cultura isso, sabe? É aquele aprendizado que a gente fala do aprendizado atávico, né? Você ouviu falar, alguém falou e aquilo vira uma verdade. Até que alguém chega e fala, não é verdade isso. Pode ser diferente,
né? Então, muitas vezes a gente compra essas verdades, né? Que para você se satisfazer com o alimento, tem que ser aquele doce daquela vitrine, aquele sorvete, não sei o que lá. Não necessariamente, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar um pouco atenção na gente, parar para pensar e não agir no automático. Hoje, muitas vezes, quando eu começo a perceber que eu tenho muita vontade de comer alguma coisa, eu sei que aquilo é alguma deficiência do meu organismo. Uhum. Pô, tô com vontade, tá vindo uma vontade de comer feijão. Feijão por quê? Eu devo estar com alguma deficiência, porque o organismo da gente fala, né? Mas você tem que se conhecer. Então, eu acho que um dos primeiros passos, quando a gente pensa em mudar estilo de vida, em adotar uma alimentação saudável, por exemplo, eu não acredito em dieta. Quando alguém fala em dieta, aquela coisa que você tem data para acabar, isso para mim não faz sentido. Porque a alimentação, o resto da vida você vai se alimentar. Então, você pode ver, muita gente que entra em dieta, depois que ela passa um período regrada, fazendo tudo que foi mandado, aí parece que, você vai fazer dieta por, sei lá, 6 meses. Acabou a data, parece que ela, vou me libertar. Aí passa a comer de tudo de novo. Então, isso para mim não é uma consciência, não é uma educação alimentar, né? Você precisa entender e se educar. Porque a dieta, a partir do momento que tem data para acabar, você vai abandonar aqueles hábitos. E tem que ser uma mudança de mentalidade também, né? Então, por isso que é importante você estudar. Exatamente. Ler. Ô, Cláudia, nós estamos caminhando ali já para chegar na nossa área, mas passou rápido demais, Passa hein? rápido, né? Menino, velho. Mas pra gente caminhar infelizmente, pro fim, eu tô gostando muito do papo. Deixa uma dica, que você que mudou a sua vida através da alimentação, uma dica pra galera que tá em casa, quando quiser querer fazer um cafezinho da manhã, porque tem gente que fala assim, café da manhã, como é que eu vou tomar café? Que eu não vou comer pão, não vou comer isso. Parece que só tem essas coisas, né? Você tem uma indicaçãozinha de um cafezinho da manhã que a pessoa pode fazer saudável e de um almoço também que você mesmo, como eu já volto a dizer, como uma pessoa comum, aplicou na sua vida e tem bons resultados? Eu acho que você precisa fazer a combinação dos alimentos, que é sempre você ter uma proteína, né? Você ter um carboidrato, pode ser do pão, não é, às vezes não é o pão que você fala, o pão francês vai ser o vilão. Às vezes não é, às vezes é o que você combina, né? A combinação das coisas pode se tornar não saudável, né? E você pode ter um pão mais saudável, de outro tipo de fermentação, com outro tipo de farinha, né? Por exemplo, macarrão. Tem gente que fala, mas você não come macarrão? Eu como, por exemplo, eu como macarrão de arroz. Né? Macarrão de arroz, que loucura, hein? Entendeu? E você come, você acha que você não sente a diferença. Sim. Né? Então, tem várias... Então, assim, o ideal é você sempre combinar, né? Uma fruta, combinar uma proteína, você pode combinar um carboidrato, né? Então, por exemplo, vou falar do que a minha Nutri indicou para mim, né? Na hora que você come uma fruta, que você vai colocar a fruta no seu café da manhã... Então, como a fruta, né, tem a frutose, tem o açúcar da fruta, para não gerar um pico glicêmico, o que você faz? Adiciona uma sementinha, por exemplo, chia. Porque a gordura, né, a gordura daquela sementinha, ela não vai deixar você ter o pico, né, de insulina, de causar inflamações depois. Exato. Né, então, essa combinação é importante. Então, o básico é sempre assim, você ter uma proteína, no meu caso eu como um ovo, aí como uma fruta com chia, né? Também como uma fatia de pão, mas aí eu já como um pão integral, muitas vezes passo com um queijo, mas aí já é um queijo, por exemplo, um queijo cottage ou ricota, tomo um cafezinho, esse já é um café da manhã que já está... que tem as combinações dos elementos que eu preciso. No meu caso, eu me alimento mais do que não só as refeições principais, mas eu tenho as refeições intermediárias, porque eu tenho muito gasto calórico pelo esforço físico que eu faço ao longo do dia. E meu café da manhã é muito cedo. Então, muitas vezes eu estou tomando café da manhã às 4:30 da manhã. Então, quando chega 9, 10 horas, eu já preciso me alimentar, porque eu já tive muito gasto
durante nesse período. Né? E o almoço é a mesma coisa, é uma proteína, é um carboidrato, é uma leguminosa, uma oleaginosa que eu coloco lá e nas quantidades definidas para o meu organismo. Seu organismo. E não é pouco, hein? Muitas vezes eu me surpreendi com a minha nutricionista, porque quando eu olhei a quantidade, no início eu não dava conta de comer tudo aquilo. Mas a partir do momento que eu comecei a me adaptar nessa nova alimentação, novo estilo, me fez muito bem, em termos de disposição, de tudo, de força, de conseguir dar conta do dia a dia com mais disposição mesmo. Maravilha. Ô, Cláudia, fiquei muito feliz com a sua presença, de verdade, gostei muito do papo. Como eu te falei, tá essa correria toda dessas gravações, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu espero que a gente faça mais um episódio pra gente falar mais de toda essa energia que você transmite com a pessoa que você se tornou e que está servindo hoje de exemplo pro Brasil e pro mundo hoje com as redes sociais, viu? Obrigado pela sua presença e pode deixar suas considerações da maneira que você quiser. Bom, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você. E o que eu oriento, eu acho que o que eu deixo para as pessoas é que elas tentem estudar um pouco, né, pesquisar, né, e procurar ajuda profissional, né, de um bom nutricionista e sair um pouco desse padrão, acreditar que a vida é feita de movimento. Tudo que está vivo está em movimento. Então, a gente precisa se movimentar. E, para se movimentar, a gente também tem que ter um bom combustível. Né? Você coloca lá a gasolina, né? O álcool premium no seu carro. Então, pense no seu corpo como o seu veículo para estar aqui nesse planeta. Né, nessa vivência. Então, o nosso corpo é o nosso templo, é o nosso veículo. É o veículo que você habita e, portanto, coloque o melhor combustível dentro dele. Né? O veículo precisa descansar, então tenta ter uma boa noite de sono, fazer os horários, que isso já vai causar uma grande mudança na sua saúde. Né? Porque saúde não é um fato isolado, né? Ela é a combinação de vários fatores para que você tenha uma longevidade, né, saudável. Muito bem, esse foi o episódio com Cláudia Franco. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.